Olá, amados e queridos do Pai, louvado seja Deus, estamos trazendo hoje o nosso dia 3 da nossa semana de sabedoria silenciosa. E hoje eu quero falar sobre um sai. Mas antes disso, quero trazer como um versículo chave: a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. A gente vai estar sempre passeando a semana inteira em Provérbios, mas vamos trazer aí alguns versículos que contextualizam as histórias que eu vou estar trazendo aí, personagens que são desconhecidos por ministrações que a gente quase não escuta falar, mas que são conhecidos aí pela sua coragem e sabedoria. E hoje a gente vai falar sobre o conselheiro estratégico de Davi, Unsai, que usou as palavras sábias para frustrar os planos de Absalão, que era o filho de Davi, protegendo ali Davi com sabedoria verbal. Fica ali dentro de 2 Samuel 15, 32 ao 37 e 2 Samuel 17, do versículo 1 ao 14. Por que eu não vou estar aqui trazendo para vocês, falando um pouco? Porque aí eu vou estender muito o vídeo e não vai ficar muito legal, porque eu quero trazer aqui a explicação para ser mais objetiva, certo? Olha, hoje o que eu quero definir dentro desse contexto é sobre a palavra. Por quê, pastora? Porque a palavra que constrói, a palavra também destrói, a palavra também levanta, como também ela mata. E Provérbios nos dá um alerta sobre a morte e a vida, que é exatamente o que foi falado agora há pouco. Então, você aí que está comendo, você tem comido o quê? Você tem comido coisas que possam te beneficiar ou você tem comido coisas boas? Frutos bons ou frutos ruins? É forte, mas usando a língua para alinhar, que a gente entende que a gente precisa sempre estar em vigilância constante. Deus, ele quer tratar a nossa boca, mas não só a nossa boca, mas também o nosso espírito. Sabe por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. E que nesse ponto, a história de Unsai, do Arquita, né? O Arquita, ela muito me agradou aos olhos quando eu comecei a ler, porque eu vi esse homem com um instinto de sabedoria, gente. Uma sabedoria, particularmente, eu, Geórgila, eu digo para vocês, uma sabedoria assim, dificilmente da gente ver nos dias de hoje. Apesar que tem pessoas muito sábias, pessoas muito inteligentes, que são estrategistas. Mas esse homem, usou a palavra certa, na hora certa, com a motivação certa. Bom, vamos lá. A gente sabe que em 2 Samuel 15:32 fala sobre o quanto Davi foi traído pelo seu filho Absalão. E Absalão, ele se rebelou contra o seu pai Davi e montou ali um golpe de estado. E o que ele fez? Ele tomou o trono e começou a atrair os principais conselheiros do reino. Entre eles, Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era um estrategista poderoso, conselheiro de Absalão. Mas ele era guiado pela carne, pelo ressentimento e também pela ambição. E aí onde entra a Unsai. Unsai era um amigo, um conselheiro leal de Davi, que mesmo sem espada, ele entra no meio dessa guerra toda, dessa batalha entre pai e filhos, com uma arma invisível, porém devastadora, a palavra certa. Estratégia de Deus, ela vem da boca de Unsai. Unsai, ele se oferece para ir até Absalão e se passar por aliado dele. Olha isso. Ele corre risco de vida, ele entra no acampamento do inimigo e o que ele faz ali? Ele usa as palavras com sabedoria para frutificar o plano de Aitofel,
que era o conselheiro ali do nosso personagem aqui, né, Absalão, o filho de Davi. E, queridos, quando a gente pensa sobre as coisas estratégicas que Deus tem sobre as nossas vidas, é muito delicado. Estratégia, ela é algo que vem além da nossa capacidade de entendimento. Por quê? Porque estratégia, ela não é só uma questão de você se livrar de situações ou até mesmo você conseguir se sair delas, de situações difíceis, mas é você usar com sabedoria. E a sabedoria, ela não é algo que você tem de qualquer jeito. Ela se conquista, é um dom. E um Sai, ele usa a palavra com sabedoria. Ele disse algo que parecia lógico, mas era o quê? Revestido de estratégia espiritual. Ele chegou em Absalão e falou para Absalão: Absalão, seu pai é homem de guerra. Ele não vai estar com o povo. Ele vai estar escondido. Se você atacar agora e perder, o povo vai se desanimar. Espere, reúna todo Israel e vá com força. Na superfície, um bom conselho. Na profundidade, olha o que ele fez. Foi um tempo para Davi fugir, que ele se escondeu na caverna de Adulão, não sei se vocês se recordam aí, que foi um tempo de que Deus agiu na vida de Davi. Um tempo para que o plano do céu Deus está falando aqui hoje. Deus está falando aqui. Deus está falando no profundo com pessoas aqui. Um tempo para que Davi fosse, aleluia, se esconder, não se esconder, mas se separar para que Deus pudesse prevalecer. A Bíblia diz que Deus frustrou o conselho de Aitofel e usou a língua de Sai para isso. Em 2 Samuel, capítulo 17, versos 14. Foi Deus, mas também usou a boca humana. Deus usou Sai. Sai não só se levantou, mas ele usou, queridos, ele usou a palavra como arma. Eu digo para vocês uma coisa. O Sai não montou um cavalo, o Sai não levantou espada nenhuma, mas ele teve posição de guerra. Mas o que ele teve foi, dentro disso tudo, foi discernimento, fidelidade e uma boca ungida. E quantas vezes, queridos, vocês que estão aí pensam que não tem força? A gente, às vezes, eu mesmo, há umas situações que nós enfrentamos que nós achamos que não temos forças. Tem situações que nós pensamos que não temos recursos. Tem circunstâncias que enfrentamos que não achamos que não vamos conseguir vencer. Mas aí, quando nós temos a palavra certa, nós usamos a nossa boca como lança, como flecha, como martelo. A palavra, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela pode quebrar correntes, ela pode desarmar o Satanás, porque nós que somos pessoas, estamos aqui na terra, instruídas pelo Espírito Santo de Deus, né? Ou não, se nós não estivermos alinhados, nós não estamos instruídos pelo Espírito Santo de Deus, não. Sabe por quê? Por quê? Porque quando eu busco em Deus, eu tenho a instrução dele, mas eu tenho que ver se a minha mentalidade está alinhada à vontade dele, para que eu não me perca ao falar, ao ouvir e ao sentir. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente aumenta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você colocar 10 pessoas, não precisa ser 10 não, coloca 3 pessoas. E você conta a mesma história
para as 3 pessoas, as 3 não vão contar a mesma história. Uma vai aumentar, uma vai esquecer detalhes, porque não é tão ligada em detalhes, e a outra vai contar detalhadamente, mas provavelmente ela vai ali tirar os pontos fortes. Queridos, a palavra, quando ela é cheia do Espírito, ela pode quebrar corrente, sim. Ela pode desarmar Satanás. E ela pode frustrar conselhos de morte, sim. Sabe por quê? Porque quando Deus enviou um sai que foi movido pelo Espírito Santo de Deus, por fidelidade e lealdade, ele foi ungido por Deus naquela hora. Um sai é um tipo de intercessor. Né? Esse rapaz, eu vou falar aqui rapaz, porque a Bíblia não conta mais nada dele a não ser isso aqui, gente. Ele estava ali na linha de frente. E o que ele fez em secreto, o que fez ali ele fazer em secreto, mudou o resultado da guerra. Talvez Deus esteja te chamando para um sai da geração de hoje. Para ser um sai da geração de hoje, corrigindo aqui. Então, além de você não entender, você também pode aí estar alimentando com sabedoria as estratégias divinas, para que você possa entrar nos bastidores e mudar destinos com uma simples fala. Eu tenho falado sobre pessoas que estão nos bastidores, né? Eu tenho falado sobre pessoas do anonimato que Deus vai trazer nomes. E isso não vai demorar, tá, gente? Isso é profético. Então, pessoas aí que oram, que aconselham, que intervêm espiritualmente, mas são pessoas que precisam o quê? Ser cheios da glória, para que não venham ser carregadas de instruções que não são de Deus. E o que eu tenho falado para vocês, que mesmo em momentos difíceis, a nossa boca, ela precisa ser instrumento de edificação. Tem pessoas, aleluias, tem um carro passando na rua. Gente, eu moro numa comercial muito complicado, por isso que eu não quis aparecer nos vídeos. É grande o problema, porque desculpa atrapalhar aqui. A hora estratégica para que eu venha ministrar para vocês é o horário que eu posso falar um pouco mais alto, né? É o horário que passa, então é muito difícil. Eu queria muito estar fazendo os vídeos para vocês, porque o Espírito Santo me usa muito em revelação sobre as pessoas que estão me ouvindo agora. Então, queridos, sobre a nossa mentalidade, a gente precisa o quê? Ser mais instrumento de Deus do que um canal de confusão. A gente precisa ser como um sai que usa a palavra para salvar, amém? Não como Aitofel, que aconselha para a destruição. Deus, ele pode sim confiar nos planos que você tem. Por quê? Porque ele está usando a sua língua como arma estratégica, correto? Então, nem toda guerra se vence com grito. Algumas se vencem com silêncio estratégico. Porque a palavra cheia de sabedoria, ela o quê? Ela dá um final. E eu profetizo, em nome de Jesus, que Deus está ungindo bocas aqui hoje. Cuidado com a sua língua, porque estou ungindo ela aí. Deus, ele não vê você só como um instrumento de você ser aliado às suas orações, mas também vê como você instrumento de edificação. Deus não quer bocas que serão mais que instrumentos de fofoca, não, e de críticas e murmurações, mas Deus quer boca que serão canal profético. Deus quer boca de um sai. Deus quer frutificar planos para que ele venha confundir o inimigo, para que você venha ser preservado no reino, para que você venha ser sustentado com propósito. E eu quero dizer aqui mais. E quando nós atravessamos uma jornada,
A cada dia, uma chave, ela é liberada sobre nós. Todos os dias uma chave é liberada sobre nós. Nós buscando ou não. E quando nós não só buscamos, mas nós entendemos que Deus, ele nos convoca como celebridades espirituais, nós estamos sendo levantados silenciosamente com sabedoria celestial também. Monsai foi a última peça, o conselheiro do bastidor. Por quê? Porque ele não é o fim da história, mas ele é um tipo de homem que está sendo levantado hoje, nos tempos de hoje. Deus, ele vai começar a abrir cortinas de revelações para encerrar essa série com o peso da glória. Eu quero aqui estar dizendo que nesses dias Deus vai te usar, não só para você esperar, mas para você ser útil, porque Deus está chamando os Bezalés da geração, os que operam no secreto, para fazerem ali o tabernáculo de glória, como foi escrito, né? Como também foi ministrado na segunda-feira. Os que trabalham com as mãos, com a arte, com diligência, com a beleza, os que têm dons de fazer tudo cheios do Espírito. E a hora de quê? De ter fé, como Ebed-Meleque, que foi ministrado ontem. Porque mesmo se você for estratégico, você é servo. Você, mesmo sem fama, sem seguidores, sem nome, Deus, ele vê o seu coração fiel. Porque ele te manda atravessar grandes riachos para que você possa estar recebendo as promessas de livramento. Então tem livramento chegando para quem age com justiça, quando ninguém mais quer se envolver. E hoje aqui, nós falamos sobre um sai, a hora de cuidar da nossa língua, sabe? Chega uma hora em que Deus, ele quer destruir as palavras que tentam aniquilar as coisas que Deus tem para nós. Ah, pastora, mas não existe isso, aniquilar. Existe. Nós próprios, nós fazemos isso às vezes. Queridos. Deus está à procura de pessoas que estão, queridos, como uma geração que vai ser levantada. Em tempos de escuridão, Deus usa o que parece apagado, sem nome. Deus está levantando com peso de glória, não só nos púlpitos mais altos, não. Deus está levantando pessoas que estão nos corredores, nas oficinas, nos bastidores. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que estão cheias de temor, pessoas que estão cheias de sabedoria. E Deus está falando, sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu coração? Que ele vai usar os silenciosos para falar alto ao mundo. Não é mais sobre o barulho, mas é sobre fundamento. Não é mais sobre microfone, mas é sobre missão. Não é mais sobre fama, mas é sobre fidelidade. Assim diz o Senhor: eu tenho observado os que me servem em silêncio e os que me honram como ninguém está olhando. E agora eu os trarei à tona, não para a vanglória, mas para o propósito que eu tenho cumprimento nessa terra para os fins dos tempos. Porque enquanto o mundo busca holofortes, eu acendo tochas no escuro. Enquanto o mundo procura pessoas que querem holoforte, eu estou levantando intercessores, conselheiros, artesãos, porteiras de raço de cantas e espirituais e amigos fiéis. E através dele, eu, o Deus Todo-Poderoso, estou frustrando os planos do inimigo e estou estabelecendo o meu reino sobre os que estão no anonimato. Estou dando nome e posicionamento. Assim diz o Senhor. Queridos, eu quero perguntar algo aqui só para a gente encerrar. Você que está disposto aí a ser usado como sai, amém?
se você realmente está disposto a ser fiel, como Ebed-Meleque, como Sifra e Puá, que a gente vai estar falando sobre Onesfor, né? E também, se você estiver disposto a calar o ego, deixar o Espírito falar, não é mesmo? Você, querido, está sendo chamado como humilde, como os humildes, os obedientes, os estratégicos, os leais, os invisíveis. Amém? Vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por essa semana. Uma semana de revelação pela palavra viva, pelo confronto, pela convocação. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, cada vida aqui que foi tocada, cada mente que foi despertada, cada espírito que foi inflamado, Senhor. Levanta os unsais, os Ebed-Meleques, os Sifrás, Pai, e também os Puás, os Onesforos, Pai, e os Bezeléis da nossa geração. Que cada um aqui, Senhor, seja marcado por sabedoria divina, por coragem, no silêncio por justiça. Pai, nós te pedimos, Pai, que a tua fidelidade inabalável, ela possa nesse momento estar nos visitando. Usa nossas bocas, usa as nossas mãos, usa a nossa atitude e que a tua glória ela possa ser revelada, onde o mundo não vê, porque os teus olhos, Pai, estão sobre os fiéis da terra. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, curte, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam estar aí, em nome de Jesus, ouvindo essa palavra. Queridos, era só para falar um pouquinho sobre um Sai que desempenhou um papel lindo e importante para ajudar Davi durante a revolta de Absalão, o seu filho. Então, queridos, Deus está enviando como espiões para frustrar os planos de Absalão, o vosso inimigo. Deus está usando você com sabedoria. Deus quer que você tenha palavras estratégicas. Deus quer que você faça coisas dentro do conhecimento daquilo que o Senhor quer que você faça. Então, um Sai foi um deles. E ele nos ensina hoje com conhecimento puro, esse Arquita, esse homem estratégico, né? Arquita, que significa uma cidade na região de Efraim. Deus possa abençoar, Deus possa estar aí trazendo grandes respostas à sua mente, ao seu coração através dessa palavra. Fique com o Papai do Céu. Um abraço no seu coração.